Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no teu coração. Eu sou Hermes Baroli, estou com 29 anos até julho de 2006, quando eu faço 30. E em Cavaleiros do Zodíaco eu faço Seiya de Pégaso. Elcio Sodré, 46 anos, Shiryu de Dragão. Meu nome é Francisco Antônio de Souza Bretas, tenho 45 anos e dublo Yoga. Ulisses Bezerra, 35 anos e eu dublo o Shun de Andrômeda. Meu nome é Leonardo Camilo de Sá Freire e Silva, meu nome é artístico Leonardo Camilo, eu tenho 47 anos e o meu personagem é o Ikki de Fênix. Meu nome é Letícia Rodrigues Quinto, conhecida como Letícia Quinto, eu tenho 32 anos e eu dublo a deusa Atena Saori. Eu me chamo Gilberto Baroli, estou com 64 anos e nos Cavaleiros do Zodíaco eu dublo Mestre Ares e, portanto, Saga e, portanto, Canon. Outra dimensão! No caso de Cavaleiros do Zodíaco, a gente fez a primeira dublagem em 94, se não me engano, há mais de 10 anos, eu tinha meus 18 anos de idade, então eu tinha uma sensibilidade na época. E a minha idade já era mais próxima da idade do Seiya, então era mais simples nesse caso. É um herói, no caso de... Então a voz tem uma certa firmeza, não tem insegurança, ele é o líder dessa galera toda. Então eu acho que eu fui buscar a criação do Seiya mais nesse caminho, mais nessa coisa de liderança, essa coisa de trocar com amigos ao mesmo tempo que ele tem a palavra final, né? Eu acho que esse foi onde eu me apeguei mais. Nessa nova dublagem, já mais maduro, já conhecendo a série, os 114 episódios que eu já tinha feito, já tinha assistido e tal, eu consegui pegar detalhes desse cara, detalhes da personalidade do Seiya com mais afinco, eu acho. Acho que o trabalho dessa nova dublagem corrigiu alguns problemas da dublagem anterior. Ironicamente, eu gostava muito de apanhar, assim, essas coisas de reação que você... A reação parece ser mais simples de fazer, mas não é tão simples assim, não é só e ficar, não. E tem formas de apanhar, porque depois que apanha, ele volta, ele retoma das cinzas. Ele não é o Ikki que volta das cinzas, a Fênix que volta das cinzas, mas ele também, ele morreu algumas vezes durante a série e teve forças para elevar o seu cosmo e conseguir retomar a força dele. E ele buscava a força dele justamente nos amigos. Ele lembrava do Shiryu, lembrava da Saori, lembrava que tinha um objetivo pelo que lutar. Isso fazia com que ele retomasse a sua força e encarasse de novo a batalha. Assim, o Shun, a gente, logo que veio a série, a gente não conhecia muito bem. E aí, com o passar do tempo, a gente foi conhecendo o personagem, que é um cara altamente sentimental, que é contra qualquer tipo de guerra, de briga. Ele acha que não há necessidade de luta para conseguir alguma coisa maior que é o bem da humanidade. Então, isso é muito importante, muito bonito, e ele sempre ele não quer lutar. Isso foi de uma maneira muito delicada de trabalhar para não parecer que era uma coisa afeminada, que não é. É uma coisa de compreender mais o mundo. Tem algumas cenas realmente do Shun que são incríveis. Uma que eu mais gostei, e eu vou falhar, é assim, tem uma hora que ele dá o cosmo, a cosmo-energia dele para salvar a vida de outro. Isso é uma coisa muito bonita. Se a gente pensar no nosso dia de hoje, nos nossos dias atuais, essa coisa violenta de alguém abrir mão da sua vida para que outra pessoa possa fazer uma coisa maior, é muito bonito. E isso emociona, porque é difícil hoje em dia você ver essa coisa de se dedicar a alguém. E isso me identifica muito. O que eu mais gostei de dublar em Cavaleiros foi justamente a saga de Hades, quando de repente Saga ele se torna mais humano, ele deixa de ser aquele ser violento que ele foi na temporada normal de Cavaleiros, ele se torna mais humano, assim como Canon. Canon se torna humaníssimo no final da série, tanto é que todos acabam
chegando a um determinado fim, eles atingem uma finalidade, não vou contar o fim da história, para poderem ir para o inferno e enfrentar Hades. O Yoga, o personagem pede uma interpretação mais tranquila, ele é mais silencioso, ele não é como Seiya, por exemplo, que fala todo o tempo e tem umas falas mais heróicas e frases decisivas. O Yoga é mais recolhido, ele é mais tímido, ele tem toda aquela história com a mãe dele, ele vive muito no passado, ele é sentimental. Então eu procurei fazer uma coisa mais sentimental, mais emocional, talvez um pouco mais melancólica, um pouco mais entristecida. Tem um episódio específico que o Yoga enfrenta seu mestre, Cama de Aquários, e para ele era muito difícil ter que enfrentar e lutar contra o próprio mestre, e o mestre tinha disposição de destruí-lo. E esse enfrentamento foi muito doloroso e para fazer também foi muito emocionante e eu me emocionei bastante. E agora, dublando esse último episódio da saga de Hades também, foi bastante emocionante e triste também. Eu precisei, na época, um pouquinho mais jovem, dar uma encorpada na voz, ou seja, era um herói, não é? E um cara grande, um sujeito com uma personalidade muito forte. Então isso tudo dá a característica que você acaba adaptando para a tua voz. Então eu coloquei uma voz mais colocada, vamos dizer assim, um pouco mais pro grave, até porque tem os poderes, e me inspirei num desenho animado que era o He-Man, que eu sou contemporâneo. Na época comecei com o Garcia Júnior, que ele era um garotinho pequeno, e depois ele cresceu e foi fazer o He-Man. Ele mora no Rio de Janeiro hoje e tal. E o He-Man, aquela voz bacana, toda redonda e tal, isso foi um pouco a minha inspiração para fazer o Ikki de Fênix. Inicialmente eu comecei fazendo o Ikki de Fênix como um vilão, porque de fato ele era do mal no começo. Era um dos cavaleiros que não se enquadrava, não estava ali trabalhando junto com os outros. Quer dizer, os outros eram do bem, trabalhavam pelo bem, e o Ikki tinha uma tendência para ser do mal mesmo. De repente, inclusive, ele maltratava muito o irmão, o Shun, e num determinado período da série ele começa então a ter mais sensibilidade, a ser um cara mais emotivo e passa a trabalhar pelo bem juntamente com os outros cavaleiros. Então eu acho que essa mudança do comportamento dele, até porque eu tinha como histórico de ser um vilão, e passa a ser então um herói, e pelo que eu tenho conhecimento, um dos heróis muito queridos aí pelos fãs, e eu agradeço por isso. A Saori, ela é uma personagem muito doce. Então eu acho que a escolha, talvez, para que eu tenha feito ela, tem um pouco a ver com a minha voz já ser doce. Então eu acho que uma coisa encaixou com a outra, né? Ela é uma deusa, ela é tranquila, ela é serena. Então foi muito tranquilo trabalhar e tornar a Saori o que ela foi, porque na verdade ela já vem construída pra gente, né? É só a gente seguir mais ou menos, como eu fiz, seguir a linha do que já veio preparado pra mim, juntamente com a direção. A Saori, ela é uma personagem que eu posso dizer que ela passou muito tempo durante a série em situações meio comprometedoras, né? Quase pra morrer. Então, assim, eu fiquei congelada, eu fiquei com uma espada, ou com uma flecha. Mas é interessante a forma que ela conduz os cavaleiros, né? Com aquela coisa serena, ela é tranquila, mas ao mesmo tempo ela é forte, ela é determinada. Quando ela dá uma ordem, eles vão e eles querem fazer de tudo para proteger a Athena, para proteger tudo o que eles acreditam, né? E acho que isso é a parte mais legal. O Shiryu foi um presente, né? Não era para eu ser o Shiryu. A sorte decidiu que eu fosse. Eu dirigia a série, ajudava o Baroli a dirigir a série há mais de 10 anos, aí, quando ela foi dublada pela primeira vez. E o ator, meu colega Sérgio, que fazia o Shiryu, teve um problema de saúde depois de gravar não sei quantos episódios lá, 6, 7, 8 episódios, e não dava para esperar, tinha que mudar a voz do Shiryu. E como eu já estava ali, vai você, e eu comecei a fazer.
E foi, como eu disse, um belo de um presente. Na segunda vez que foi redublada a série, né? Aí eu já fiz direitinho desde o primeiro episódio. Se eu tivesse que escolher um cavaleiro, certamente seria o Shiryu. Eu me identifico em muitas coisas com ele. E além do que, ele é o mais bonito, é o mais forte, então é claro que eu ia escolher o Shiryu, né? O Shiryu, na minha opinião, é o líder ali dos 5, na verdade. É ele que é o fiel da balança. Está surpreso, Doku? Isso é graças ao poder do Imperador Hades, o senhor do mundo dos mortos. Em troca da lealdade que jurei ao Imperador Hades, ele me concedeu uma nova vida. E melhor do que isso, junto com um corpo de jovem de 18 anos de idade, quando se está no auge da força, juventude e beleza. Beleza. Em compensação, você, meu caro Doku, tá caído, hein? Uma coisa importante que é preciso saber é que não existe a profissão de dublador, existe o ator. O ator que atua em dublagem, em novela, em cinema, em teatro. Então, para atuar em dublagem, você precisa primeiro se tornar um ator. Uma vez ator, e você só se forma ator estudando teatro. Teatro que é a base disso tudo, né? Mesmo que você queira fazer cinema, TV, você vai começar o estudo no teatro, que é a arte do ator, que tem mais de 3.000 anos de existência. Então, uma vez ator, aí é um bom curso de dublagem e ver se esse é o teu caminho. Quer dizer, você tem que ter uma boa articulação, uma boa dicção. Além de ser um bom ator, você tem que trabalhar todo o seu aparelho fonético. Ele tem que estar muito bem preparado para esse mercado. Uma boa leitura, uma leitura fluente é fundamental. Então, um bom curso de dublagem vai te aperfeiçoar nesse mercado, e a prática disso vai ser fundamental também. E o curso de dublagem pode te ajudar muito nisso. Bom, eu trabalho com a voz, a minha obrigação é cuidar da voz, né? Não que eu cuide como deveria, mas a obrigação é cuidar da voz. Você tem que ter uma preparação, fazer exercício vocal, você tem que fazer exercício de dicção, para na hora que você falar você não se embolar, não demorar mais tempo para fazer, ainda que tenha esse processo de faz e volta, erra e volta, né? Porque tem sincronismo, então tem a boca que você tem que encaixar e às vezes é bem complicado. Os Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, a primeira versão que nós fizemos há 10 anos atrás era do redublado, né? Em cima do original japonês era redublado em espanhol. E o espanhol ele tem uma interpretação mais dramática, talvez, mais intensa, mais incisiva, né? É vámonos, tem uma coisa mais heróica, e fica um pouco, para nós, para nossa linguagem, para nossa cultura brasileira, fica um pouco canastrão se a gente for fazer como eles faziam. E você fica com aquele som guia todo o tempo, falando daquele jeito no seu ouvido. Você tem que anular aquilo e fazer do seu jeito, fazer da melhor forma que você possa. Agora a gente está fazendo com o original em japonês, que também não é fácil. Então, assim, numa terceira, quarta tentativa, a gente consegue acertar e sincronizar a boca do personagem sem esquecer a interpretação, a fúria, a força, a emoção e a interpretação, né? E a gente costuma dizer que quanto menos o trabalho da gente aparece, mais perfeito é. Porque mais a pessoa se envolve com o filme, com o desenho, se apaixona pelo personagem e acaba esquecendo que tem ali um profissional, tem um brasileiro colocando a sua voz, a sua emoção, a sua interpretação. A mensagem. Shun, você também. Cavaleiros do Zodíaco é o primeiro trabalho que traz o ator em dublagem para frente. É o primeiro trabalho que o público começa a se perguntar quem é que faz essa voz. Tem uma voz por trás desse desenho. Então é um marco na dublagem brasileira, porque o dublador brasileiro ele sempre foi escondido, ele sempre foi anônimo. Cavaleiros muda isso. Consequentemente, cria uma legião de fãs. Esses fãs começaram naquela versão de 94, que eram crianças naquela época, hoje já são jovens de 20, 25 anos, e abarca também a nova geração de fãs. Isso faz com que a gente tenha um leque muito grande de pessoas que nos procuram. A internet ajudou muito isso, tornou acessível
o ator para com o público. E isso é fantástico pela troca de figurinhas, quer dizer, o fã ele conhece a série a fundo, conhece detalhes dos personagens, tem vontades que ele expressa num e-mail, num scrap ou numa carta mesmo que ele manda pra gente. Isso ajuda a gente entender a importância desse seriado na vida de milhares de brasileiros, faz com que a gente corrija erros, com que a gente fique atento às cobranças dessas pessoas. Os fãs, inclusive, exigiram que a voz original, a primeira dublagem, as vozes fossem mantidas para essa nova dublagem. Então os fãs têm uma participação direta na dublagem de Cavaleiros. Na época eu tinha vizinhos que iam bater na minha porta para pedir autógrafo. A criançada me via na rua e adorava. Ai, você é a Saori, faz a voz da Saori. Ai, o que vai acontecer com ela e tal. Acho curiosíssimo, ainda hoje me surpreende, né? Porque eu faço teatro também. Então, muitas vezes eu fui reconhecido, terminava o espetáculo, aí batia no camarim. Os garotos meio assim, indecisos, né? Eles chegavam assim, um pouco tímidos, dizendo, escuta, você faz dublagem? Aí eu já sacava que eles estavam querendo falar de Cavaleiros do Zodíaco, certamente, né? Eu falei assim, faço. Você faz o yoga dos Cavaleiros do Zodíaco? Faço. Eles adoram, e autógrafo, a gente troca informações, eles querem saber como é que é. O Shiryu me apresentou, assim, centenas de amigos. Porque quando a gente vai nos eventos de dublagem, né, tem aqueles fãs de anime e o Shiryu sempre faz um sucesso danado. E eu, por tabela, passo a ser o Shiryu, né? Com esse cabelão que eu tenho igual ao do Shiryu, passo a ser o Shiryu. E assim, a relação é ótima, porque a gente se sente... O dublador é um profissional que, antes de Cavaleiros do Zodíaco, ninguém sabia quem era. Com o Cavaleiros do Zodíaco, ali começou, ali apareceu o fã. Foi o Cavaleiros que mostrou para todo mundo quem eram os dubladores. A partir dali a gente começou a lidar com os fãs. E caramba, é muito gratificante você ser abraçado e beijado e autógrafo, é muito legal. O relacionamento com os fãs é maravilhoso. Eu gosto demais deles, eles são muito respeitosos. E eu sempre digo que o fã de anime é uma pessoa especial porque não fuma, não bebe e não joga. O vício dele é anime. Então, graças a Deus que ele tem esse vício. Shiryu, estou sentindo um cosmo. Saori, eu preciso salvar a Saori. Saga, isso não vai ficar assim. Nesse meio não tem como, né? Você tem que ser amigo de todo mundo. A gente se encontra o dia inteiro em vários estúdios diferentes. A gente não faz só o Cavaleiros juntos, né? A gente dubla outras coisas juntos. Um dirige o outro. Um dia eu tô dirigindo o Ulisses, outro dia o Ulisses tá me dirigindo, o Hermes, o Bretas, enfim. A gente, graças a Deus, todo mundo é amigo, não tem rusquinha com ninguém, não tem briga, não tem nada. A gente se dá super bem. Conversa, às vezes vai na casa assistir futebol. Eu sou São Paulino, o Elcio também. A gente tira muito sarro do Léo, do Hermes, porque torce por Santos, por Palmeiras. E aí tem as outras pessoas que a gente, no dia a dia, a gente acaba se encontrando e conversando muito. Apesar de não termos não termos dublado em nenhum momento os Cavaleiros juntos, porque cada um faz a sua parte, mas o Hermes, por exemplo, quando eu comecei, o Hermes Baroli, que faz o Seiya, quando eu comecei na dublagem, nós todos começamos mais ou menos na mesma época. Quando eu comecei, o Hermes também dublava, e ele era um garoto, eu devia ter uns 20 anos, 21 anos talvez, e o Hermes tinha 10, 11 anos. Era super garoto, né? E hoje já homem feito e tal. Essa troca de figurinha entre a dublagem carioca e a paulista, quer dizer, em São Paulo, o elenco de São Paulo e os vilões que surgem agora, com a Miriam Fischer, com o Guilherme Briggs, é uma troca saudável, graças aos fãs e que dá o tom dessa nova dublagem e que vem complementar essa nova saga, que vem com mais qualidade, que vem com mais força, com traços mais bonitos. Eu acho que quem tiver
acompanhando essa nova saga de Hades não vai se arrepender, vai curtir mais do que curtiu a nova série e vai ficar com água na boca e esperando ansioso pelo que vier pela frente aí. Ave Fênix! Só pra terminar, né?